Olá, a paz do Senhor a você que acessa esse vídeo novamente. Bom, nós estamos aqui na nossa jornada de uma vida com propósito. Hoje nós estamos no nosso 12º dia e hoje nós vamos falar sobre desenvolvendo amizade com Deus. Peço desculpa a vocês porque o D aqui do PDF está com D minúsculo, está errado, tá? É Deus com D maiúsculo, porque Deus é o Criador. Então hoje nós vamos estar falando como desenvolver amizade com o Senhor. No estudo do dia 11, nós aprendemos que nós precisamos nos tornar amigos de Deus. E agora nós vamos desenvolver essa amizade com o Senhor. Então nós vamos estar lendo o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 32, diz assim: Ele oferece a sua amizade ao justo. E também Tiago 4,8 diz: Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Então, nós vamos estar lendo aqui a nossa introdução, como sempre, para nós podermos dar o início ao nosso estudo desse 12º dia. Nós vamos desenvolver realmente a nossa amizade com Deus e vamos saber como fazer isso. Bom, vamos lá. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. Olha que interessante. Você está tão perto de Deus quanto escolher estar. A exemplo de qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver sua amizade com Deus. Isso não acontecerá por acidente. É necessário querer, ter tempo e energia. Se você deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, deve aprender a partilhar de forma honesta com Ele os seus sentimentos. Ter confiança quando Ele lhe pedir para fazer algo. Aprender a se importar com aquilo com que Ele se importa. E desejar sua amizade mais do que qualquer outra coisa. Nossa! Se a gente quisesse terminar o estudo aqui agora, nesse momento, só com essa introdução, nós já poderíamos. Olha que tanto de informação, que tanto de revelação que nós temos apenas em um parágrafo só. Realmente, toda amizade, ela só realmente se desenvolve a partir do momento que você se dedica àquela amizade. Não existe amizade onde você não tem tempo para o seu amigo, onde você realmente não se dispõe, não se doa e vice-versa. É uma troca, a amizade é uma troca. Não existe você ser amigo de alguém e não ter tempo para ele. Não faz sentido nenhum isso. Então você não é amigo. Você pode ser, na melhor das hipóteses, um colega, um conhecido, mas amigo, realmente você se dedica e você tem tempo para dar atenção. E com Deus funciona da mesma forma. É muito importante que você entenda que aquilo que nós temos aqui na terra são sombras, são cópias daquilo que está no céu. Então, quando nós falamos de amizade aqui na terra, quando nós falamos de família, justiça, nós estamos realmente falando de fatos que já existem desde a eternidade. Porém, nós temos aqui a representação material, física, daquilo que está realmente na eternidade com Deus. Então, nós temos que entender que para sermos amigos de Deus, nós temos que depender tempo e energia. Não tem como você realmente não ter comunhão com o Senhor e achar que isso está bem, não adianta mais querer ter comunhão com Deus. Você já falou que é amigo de Deus e pronto. Não. Se você realmente fala que é amigo de Deus, que você quer ter comunhão com Deus, você precisa estar buscando e se esforçando em estar junto ao Senhor. Então, é muito importante que você possa entender que para poder você ter uma intimidade com Deus, é necessário que você seja honesto. Do contrário, não haverá verdadeira comunhão com Deus. Nós devemos optar por sermos sinceros com Deus.
é necessário que nós possamos abrir o nosso coração e venhamos expressar os nossos sentimentos. Nós temos que realmente ter confiança em falar, em orar no secreto com Deus. Outro ponto muito importante que nós temos que entender é que nós temos que obedecer a Deus pela fé. Confiar em Deus, mesmo não compreendendo todas as coisas, mas ter uma obediência baseada no amor de Deus. Realmente é colocar nossa fé em ação, não só com palavras, mas com ações. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer para termos e desenvolvermos a nossa amizade com Deus, nós precisamos ser o quê? Sinceros com Deus. Orar realmente no secreto com sinceridade. A segunda atitude é realmente obedecer a Deus pela fé. Mesmo que nós não venhamos compreender todas as coisas, nós temos que colocar nossa fé em ação e confiar no amor de Deus. A terceira atitude que nós temos que fazer é que nós temos que valorizar o que Deus valoriza, o que Deus aprova. Quando nós nos tornamos amigos de Deus, passamos a ter os mesmos interesses de Deus. Nós temos que dar valor àquilo que Deus gosta. Então, quando nós falamos de ter uma amizade com Deus, nós temos que valorizar aquilo que para Deus é importante. Aquilo que para Deus é importante automaticamente se torna importante para nós, porque nós somos amigos de Deus. Quando você tem um amigo, ele gosta de determinada atitude, por exemplo, ele gosta de conversar, ele gosta de ajudar o próximo, você sendo amigo dele, automaticamente você também é uma pessoa que gosta das mesmas atitudes dele, porque você também tem isso no seu coração. Então, o que para Deus é justiça, para nós também será justiça. O que para Deus é pecado, para nós também será pecado. Não pode haver divergência entre a vontade de Deus e a nossa vontade. A nossa vontade tem que ser submissa à vontade do Senhor. O próximo passo que nós temos que tomar é o seguinte: nós devemos desejar ser amigos de Deus mais do que qualquer outra coisa. É muito importante que nós venhamos desejar ter uma amizade com Deus, que nós venhamos ter uma íntima comunhão com Deus, e isso parte de nós. Nós temos, através do convencimento do Espírito Santo, que buscar essa amizade com o Senhor. Deus já nos deu e Ele já nos chama primeiramente. Só que o ser humano ele tem que dar uma resposta de fé, e essa fé é o próprio Deus que colocou, porém a escolha, ela é minha, ela é sua, e nós devemos realmente desejar com fervor sermos amigos de Deus. O próximo passo que nós temos que entender é que nós precisamos realmente ansiar, no bom sentido, ardentemente conhecer a Deus e ter uma íntima relação com o nosso Criador e Pai. É muito importante que nós venhamos entender que Deus, Ele é o Criador de toda a humanidade e Ele é o nosso Pai. Nós precisamos ter uma ânsia de ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos realmente buscar viver e andar no sobrenatural, andar no Espírito Santo. Isso é algo que nós precisamos desejar também. É muito importante que nós venhamos entender que o relacionamento com Deus, ele é o mais importante, porque ele durará para sempre, ele é eterno. O nosso relacionamento com Deus, ele é o relacionamento mais importante que nós temos aqui na terra, porque ele é um relacionamento que será eterno, porque Deus é eterno. Isso não quer dizer que nós vamos menosprezar os demais relacionamentos com os nossos amigos, parentes, vizinhos, pais, esposa, nada disso. Só que nós temos que entender que o relacionamento com Deus, ele é um relacionamento que ele é superior a todos os demais. Todos os relacionamentos são importantes, eles vêm de Deus. Porém, o relacionamento com Deus, ele realmente é eterno. Ele não tem tempo de duração. Ele perdura por toda a eternidade e pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Amém.
Então, isso é muito importante. A escolha, ela é nossa. É muito importante entendermos isso, que mesmo que nós venhamos querer não ter comunhão com Deus, Deus ele vai nos respeitar, no sentido que nós temos o arbítrio, nós temos o desejo, a decisão de escolher entre uma decisão ou outra. Nós temos que entender que a escolha de ter comunhão com Deus, ela é nossa, ela está disponível a nós. E é muito importante entender que Deus está perto o tanto que desejamos que Ele esteja. Por isso que nós temos que entender que Deus ele vai estar perto de nós o tanto o quanto nós queremos que Ele esteja perto de nós. Deus ele não é invasivo. Deus ele não quer que ninguém o sirva de qualquer maneira e que ninguém seja um escravo no sentido negativo de Deus ser um déspota, de realmente você tem que me aceitar, senão eu vou te matar e você vai sofrer. Deus não quer que você venha servi-lo por medo, mas sim por amor. E assim nós chegamos ao nosso final do nosso estudo e agora nós vamos estar vendo o que nós vamos estar fazendo para colocar em prática todos os ensinamentos que nós tivemos nesse 12º dia. Nós estamos no nosso 12º dia pensando sobre o nosso propósito. Bom, o nosso tema para a reflexão hoje é: estou tão perto de Deus quanto escolhi estar. Então é muito importante que você entenda essa reflexão. Eu estou tão perto de Deus quanto escolhi estar. Se você escolhe estar perto de Deus, saiba que Ele estará perto de você o tanto que você deseja. Agora, é muito importante que nós venhamos entender que esse versículo aqui ele faz muito sentido com a nossa reflexão de hoje. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Está lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. É muito importante que você entenda que Deus ele já fez a atitude de nos buscar, de nos reconciliar consigo mesmo através da morte de Cristo na cruz. Só que a comunhão que nós temos que ter com Ele é uma comunhão por amor, por reconhecimento e por gratidão. Por isso que em Tiago 4,8 fala que nós temos que nos aproximar de Deus e Ele se aproximará de vocês. Olhando assim, parece que Deus ele é indiferente, mas não. Deus ele sempre dá o primeiro passo. E esse passo já foi feito na cruz do Calvário. Por isso, se aproxime dele. Uma pergunta para meditar. Agora, nós vamos concluir com uma pergunta que é muito importante, que é a seguinte: quais escolhas práticas você fará hoje? Não é amanhã, não é depois da manhã, não é semana que vem, não é mês que vem, não é no final do ano, é hoje. Qual ou quais as escolhas práticas que você vai fazer hoje, que você fará hoje para se aproximar mais de Deus? Então é para você poder realmente colocar em prática esse estudo no dia de hoje. Não é para você colocar amanhã, é para você colocar isso em prática agora. Eu te pergunto, o que você vai fazer de forma prática? O que você vai fazer agora, hoje, para poder se aproximar mais de Deus? Então procure pensar nessa pergunta, porque você precisa colocar isso em prática hoje, agora, não é amanhã. Isso aqui é muito importante. A amizade verdadeira com Deus, realmente você ama a Deus, independente das situações, você responde. Quando você tem um amigo e ele precisa de você, você quer conversar com ele, você vai até ele naquele exato momento que ele precisa. Na hora que você precisa, ele também te procura. Então, com Deus é da mesma forma. A sua resposta para Deus tem que ser sempre a resposta mais rápida. Não é para depois, não é para amanhã, mas é para agora, para o momento presente. Por isso, faça as suas escolhas práticas e coloque em prática hoje.
as suas escolhas e práticas para você se aproximar mais de Deus. Meu muito obrigado a você. Compartilhe esse vídeo com os seus contatos, nos seus grupos. Deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, sugestões de vídeos. E eu agradeço cada um de vocês, você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E até o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir.